Estamos aqui na sede do Conselho Tutelar de Saquarema. Hoje vamos bater um bate-papo, com a nossa assistente social, Camila Coutinho Soares, ela que atua no Conselho Tutelar atualmente e também faz parte do CAPES aqui de Saquarema. Camila, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Essa aqui é a Daniele, faz faculdade comigo também na Vassoura, no Serviço Social. Boa tarde, Marcelo. E o intuito nosso aqui, Camila, hoje é fazer o nosso trabalho de direitos humanos e fazer uma entrevista com você para conhecer mais o trabalho do Serviço Social na área da criança e do adolescente. E a gente está com uma série de perguntas aqui para fazer para você e eu gostaria de começar com a seguinte pergunta, Camila. Como é fazer parte desse equipamento tão importante no sistema de garantia do direito da criança e do adolescente? Bom, fazer parte do conselho estar no sistema de garantia de direitos é gratificante da gente poder estar inserindo as crianças no real papel delas de prioridade absoluta. Trabalhar nessa questão de garantir esses direitos, de garantir que nossas crianças vão receber ali aquilo que realmente está lá no artigo 227. A criança é prioridade absoluta. Então, a gente precisa fazer valer aquilo que está lá escrito. Então, já atuo na área da criança e adolescente há alguns anos, já atuei em outros equipamentos, como CREA, Casa-Abrigo, já sou militante da área de criança e adolescente, sou mobilizadora do ECA, então já há alguns anos. Camila, como surgiu a ideia de se tornar uma assistente social? Bom, confesso que há 20 anos atrás eu mal sabia direito o que era a profissão. E aí eu fazia uma faculdade de comunicação social, tranquei. E aí eu comecei a pensar, o que eu realmente gostava de fazer. E aí eu me descobri quando eu, na verdade, e aí a gente vai entrar naquela linha um pouco paradoxal, essa questão de volta lá atrás, na questão da caridade, na questão da benevolência, enfim. Mas ainda é um pouco difícil separar. Então, na época, eu não entendi o que era e eu fazia alguns trabalhos de caridade junto à instituição religiosa que eu frequentava. E aí, quando a gente fazia as visitas nas ruas e via aquela população de situação de rua ali tão carente, só que o que eu levava era pouco, porque eu levava comida, eu levava roupa. E na verdade eu consegui entender que aquelas pessoas precisavam de muito mais do que isso. Aquelas pessoas precisavam realmente se sentir seres humanos, aquelas pessoas precisavam ter os seus direitos garantidos. E aí quando eu comecei a entender isso e pensei, o que eu faço bem? E o que eu fazia de melhor era acolher. Então você se descobriu no momento da atuação. Sim, no outro viés, assistencialista, a gente vai cair naquela questão antiga. E claro que na época eu não entendia, e com o tempo eu consegui entender o que realmente era, o serviço social, que não era aquele trabalho que eu fazia, mas que sim, era essa questão ali de estar trabalhando nessa viabilização dos direitos. E foi por isso que eu optei, na verdade, eu fui conhecendo o que era no decorrer do curso. Entendi. E nesse contexto que você falou, qual o maior desafio na profissão do assistente social? Olha, Yamamoto vai dizer que nós somos profissionais que possuímos uma autonomia relativa. E aí, por que essa autonomia tão relativa? Essa questão ainda hoje, a maioria de nós somos servidores públicos e em
hoje a gente vai esbarrar na questão do clientelismo, a gente vai esbarrar nessa questão política, e aí o que acaba às vezes atrapalhando um pouco nossa atuação. Então essa falta de autonomia, muitas das vezes, eu acredito que é um dos nossos entraves. E também o sucateamento, né, das políticas, dos equipamentos, que muitas das vezes faltam ali o básico, né, que é uma sala normal, um armário para a gente guardar os arquivos que tem que ser ali confidenciais, né? E aí às vezes a gente não tem o básico. Então realmente isso é um desafio. Bom, Carla, eu queria te perguntar, o serviço social garante direitos? Daniele, muito se fala, né, sobre essa questão de que quem faz serviço social? O serviço social garante direitos. E aí eu digo, não, o serviço social não garante direitos. Ele viabiliza direitos. Quem garante direito, ou deveria garantir os direitos humanos essenciais a todos nós, né, deveria ser o Estado, que muitas das vezes é o maior violador, né, de direitos. Então, a gente não garante. Eu não posso garantir que aquele usuário vai realmente conseguir ter acesso àquele benefício de prestação continuada. Eu não posso garantir que ele vai ter direito ali à questão da saúde que ele está precisando no momento. Então, o que eu posso é mostrar para ele, e aí a gente precisa conhecer minimamente, né, das leis básicas, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Maria da Penha, entre outras leis básicas, né, no nosso trabalho, para a gente poder garantir. Porque como que a gente vai garantir se a gente não conhece? Então, é importante que a gente conheça. Então, a gente não vai garantir, a gente vai dar o caminho. A gente vai mostrar para ele, olha, você tem direito a isso, você tem perfil para isso, você, né? Porque afinal de contas, serviço social é para quem dele precisa. Como se fosse condutora do caminho. Vai, aqueles, né? Você vai conduzir e mostrar, olha, dar um encaminhamento, fazer um bom relatório, essas coisas. Entendi. Agora, Camila, uma coisa que muitas assistentes sociais falam, que confundem o assistente social com um mero doador de cesta básica. O que você acha disso? É porque a pessoa não conhece o trabalho? Muitas das vezes a gente escuta isso, né, de quem não conhece. E aí, Marcelo, nesse momento, eu me utilizo do maior instrumento de trabalho do assistente social, que é a linguagem e o conhecimento. Então, eu levo isso para aqueles que não têm. Então, eu começo a explicar, né, o que é o serviço social, eu começo a explicar o trabalho do assistente social, eu falo, né, dos serviços socioassistenciais, eu falo da tipificação dos serviços, eu falo do sistema único de assistência social. Então, eu mostro, né, ali qual é o nosso papel. Mas, Marcelo, uma coisa eu vou te dizer, não é vergonha entregar uma cesta básica, como muitos, né, colegas entendem, porque a gente sabe que em algumas famílias, muitas das vezes, né, a fome não espera. Então, não é esse meu papel, entregar uma cesta básica, mas é meu papel observar a vulnerabilidade daquela família e entender que a fome não espera ele fazer o cadastro único e sair no Bolsa Família depois de meses. A fome não espera. Então, muitas das vezes vai ser, sim, necessário que eu consiga ali uma cesta básica para essa família e eu não vejo problema nenhum nisso. É uma forma de garantir o direito também, né? Sim, eu não vou trabalhar entregando cestas básicas de jeito nenhum. Mas eu vou perceber que aquela família em extrema vulnerabilidade, ela não consegue esperar acesso às políticas públicas
para que ela consiga ali o mínimo, que é o direito à alimentação. Então, muitas das vezes, sim, eu vou articular a rede, porque normalmente, né, dificilmente a gente tem essas, no CRAS, no CRES, dificilmente a gente tem cestas básicas. Então, às vezes, a gente vai precisar acionar a rede socioassistencial para conseguir, sim, uma cesta básica. É um caso de exceção? É um caso de exceção, mas que às vezes, sim, pode ser necessário. Bom, Camila, eu tenho uma pergunta. Você tem filhos? Como é conciliar o papel de mãe e assistente social ao mesmo tempo? Daniela, esse é o meu maior desafio, com certeza. Ainda maior do que trabalhar em 2 lugares, morar em outro município. O maior desafio é ser mãe da Maria Júlia e do João Felipe. E aí, quando eu falo, né, de que eu moro em outro município, venho para cá todos os dias, então assim, é muito corrido, deixo eles lá e volto, chego em casa à noite e às vezes não consigo dar ali a atenção que eles precisam, né? Ter esse olhar para a criança, porque a gente sabe que a criança, ela precisa desse carinho, ela precisa dessa atenção, e a criança ela só desenvolve através do brincar. Então a gente precisa estimular isso também nas crianças, ter esse tempo de qualidade, né? E esse é um grande desafio. Então, Camila, deixa eu perguntar para você. Quais os maiores casos de atendimentos aqui no Conselho Tutelar? Qual tipo de caso você atende mais? As questões? As nossas maiores demandas, né? Todos os tipos de violação de direitos, mas acho que os mais frequentes, com certeza, são a violência física, a violência sexual. Sim, nós atendemos muitos casos de abuso sexual. Às vezes, né, a população não tem a real noção de quantas crianças são abusadas no município. E a gente tem bastante casos. E aí tem a violência física, sexual, tem as questões também do bullying, que é uma crescente nas escolas, e a gente precisa falar sobre isso, de quanto tem crescido, né? Essa questão do bullying, e entre outros, são muitas demandas. E você, né, nesse tempo de trabalho, de atuação, já sofreu alguma ameaça por algum atendido, por algum usuário? Eu me lembro de 2 situações. Eu me lembro de uma situação que eu fui fazer uma visita domiciliar a uma genitora que a criança havia ido para o abrigo. E ela tinha ali uma questão, um comprometimento mental, né? E ela ficou muito nervosa, né? Porque a criança, né, foi para o abrigo. E eu estava, na hora, minha colega que estava me acompanhando tinha saído da casa para ver uma outra coisa. E aí, quando eu comecei a conversar, ela me enfrentou, começou a gritar, e falou, sai da minha casa! E eu fiquei com um pouco de medo ali, porque ela me expulsou da casa dela. E eu, claro, respeitei, né? Eu estava no lugar dela, no ambiente dela, e saí. A outra questão que aconteceu uma vez foi com um adolescente, né, de medida socioeducativa. E aí, às vezes, eles, nesse caso, ele estava meio querendo não me ameaçar, mas assim, colocar ali numa situação, né? Porque eu sou do tráfico, porque de certa forma era me ameaçar para que eu de repente flexibilizasse ali na medida dele. Uhum. E aí eu tive que ali me impor, né? Porque aí já era uma outra situação. Conversar com ele, explicar como é que era o meu trabalho, o meu papel, mas eu me sentia ali de alguma forma, né? Assim, um pouco ameaçada. E às vezes na saúde mental, né, como trabalho no caso, acontece às vezes, né, foram poucas vezes, mas assim, já aconteceu do usuário ficar um pouco mais alterado, nunca chegou às vias de fato comigo, mas já aconteceu com outros colegas, assim, né, de estar em crise, um surto psicótico, mas a gente entende que ali é um lugar de crise, ele é um lugar de tratamento para pessoas com questões graves, gravíssimas, doenças mentais graves, gravíssimas, e a gente está suscitando esse tipo
de acidente. Pode acontecer, né? Não tem... Né? Agora, uma outra pergunta, Camila. Nem pergunta, qual palavra, né, sugestão você dá para essas pessoas que estão fazendo o curso agora, como eu, a Daniele e outros colegas? Meus queridos, estudem. Estudem, porque muito se fala, né, de que o assistente social ele ganha pouco, e realmente é verdade. A gente precisa se unir, né, para ter salários mais justos. Que a gente está sempre falando aí nessa garantia de direitos e nossos salários realmente são salários defasados. Mas também vem de acordo com aquilo que a gente, o tanto que a gente estuda, né? Porque existem aí cargos de salários altíssimos, como no Senado, né? Ministério Público, INSS, que são salários razoáveis, né? Então, assim, quando eu estudo, me qualifico, eu faço um mestrado, e aí eu vou ter sim salários, né, que sejam ali mais adequados. Se eu tenho 2 vínculos, né, cada vínculo, infelizmente hoje, a gente precisa, assim como eu, né, a gente precisa ter, na maioria das vezes, por conta dos baixos salários, mais de um vínculo. Então, eu estudei, fiz um concurso, passei, salário é justo? Não. Mas eu tenho que ter outro vínculo para poder complementar a renda. Sim. Mas isso aí a gente precisa, eu acho que através do estudo que a gente consegue melhorar essa questão salarial nossa que tanto se fala, tá? Mas dá para ter um dinheirinho razoável de acordo com de onde a gente trabalha. Se dedicar bastante, né? A gente já indo para o final dessa conversa, bate-papo, Camila, qual as suas considerações finais, o que você deixa para a gente aí de aprendizado nessa tarde, né? O que você passa para a gente, e agradecer a você, né? Eu, a Daniele, agradecer por você ver esse espaço que é tão difícil, né? Você tem 1000 coisas, mãe, assistente social, enfim. Quais as suas palavras que você deixa para a gente nessas suas considerações finais? Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né, do trabalho. E eu tenho uma frase que eu vou ler aqui que eu gosto bastante. E ela fala o seguinte: a nobreza de nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a essa situação e como é possível construir com ela formas de superação desse quadro. Mariana Lúcia Martinelli. Então, o que eu posso deixar para vocês, que uma das questões que eu considero mais importantes no nosso trabalho é um acolhimento. É um acolhimento com respeito, é um acolhimento com empatia. Não perder os brilhos nos olhos, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. Eu não posso deixar de sentir, sabe? Eu não posso ficar fria e indiferente diante a uma situação ali de qualquer que seja, tantas expressões da questão social que a gente lida no nosso dia a dia. A teoria, ela é muito importante para o nosso trabalho, mas não só conhecer a teoria, se eu não conseguir ter um mínimo de empatia e me colocar no lugar do outro. É isso. Sucesso para vocês, boa sorte no trabalho, boa sorte na faculdade, e eu estou aqui à disposição. Estudem. Nós agradecemos. Obrigado, tá, Camila? Foi um prazer. Bom? Obrigada.